aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Natal, Miami. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Hoje é domingo de Santa Ceia, um domingo muito especial. Estamos hoje terminando a série de mensagens Pacto. Para ser sincero com vocês, eu precisava de mais uns 2 domingos para cobrir tudo que eu gostaria, mas eu acho que a gente já cobriu bastante coisa. Confessar para vocês aqui que eu acho que o conteúdo que a gente está cobrindo nessa série é basicamente o que a gente vê no semestre inteiro no seminário. Um dos meus objetivos era, obviamente, te ajudar a entender o Antigo Testamento, especialmente, entender a Bíblia, entender a linguagem de Deus através do texto bíblico, e crescer na fé, crescer na revelação com profundidade, para a gente poder falar com segurança que Deus quer certas coisas, né? Quando a gente conhece mais a Deus, conhece mais como Ele se revelou a nós, a gente tem essa segurança, condição de falar certas coisas. E esse é o objetivo da série, né? Tem sido uma bênção para mim compartilhar essas coisas com vocês e eu espero que tenha sido uma bênção para vocês também. Mas hoje é dia de Santa Ceia, então eu te peço, vai lá, pega um copinho de suco, de água, né, de vinho, um pedaço de pão, um cracker, um biscoitinho para participar da Santa Ceia mais tarde, tá? E, por favor, né, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que esteja pairando na sua cabeça, no seu coração, escreve para a gente, né? Escreve no comentário. Se você estiver assistindo pelo Facebook, tem como mandar mensagem no privado, né? E se você tiver meu WhatsApp, obviamente, você pode me mandar uma mensagem a qualquer momento no WhatsApp. Okay, I found... A Siri começou a falar aqui por alguma razão. Desculpa. Ai. Mas é isso, gente. Vamos orar e preparar nossos corações e mentes para a gente ouvir a voz de Deus. Tá certo? Deus de graça, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados e Te agradecendo por Tua graça, poder e bondade, Senhor. Que a revelação da Tua palavra venha impactar as nossas vidas e o Teu Espírito venha a nos dar vida nova e encher nossa vida com esperança e transformação, atitudes diferentes. Em nome de Jesus nós pedimos, fala conosco hoje, prepara nosso coração e nossa mente para que nós possamos ouvir a Tua voz e não simplesmente as meditações que eu ofereço aqui. Mas que através dessa meditação, a voz do Teu Espírito venha falar a cada coração. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
bem, pessoal, hoje a nossa mensagem nós vamos buscar condensar ela o máximo possível, mas tem tanta coisa legal que eu poderia falar, que eu sinceramente poderia falar por umas 3 semanas, mas eu acho que o que a gente já cobriu até aqui já foi suficiente para nos dar um entendimento bem interessante da palavra de Deus, de como ler e como entender certas coisas na palavra de Deus. Então hoje eu vou cobrir os 2 pactos que ainda faltam, o pacto de Davi, de Deus com Davi, e o pacto da nova aliança através de Jesus Cristo. Né? Basicamente, queridos, eu cobri quase todos, eu só não cobri o de Noé, mas basicamente a gente vê Deus fazendo um pacto com Adão no Éden, a gente vê Deus fazendo um pacto com Noé, vê Deus fazendo pacto com Abraão, Deus fazendo pacto com o povo de Israel e Moisés no Monte Sinai, vê Deus fazendo um pacto com Davi, e aí a gente vê a progressão desses pactos e alguns pontos importantes, a gente já viu, e o pacto da nova aliança, que é celebrado na Santa Ceia. Né? Então, quando a gente consegue cobrir esses 6, a gente passa a ter um entendimento muito mais profundo do plano de Deus, do plano de salvação, da implantação do reino de Deus, do que significa a Nova Jerusalém. Né? Então a gente vai continuar caminhando nesse sentido. Né? Um dos grandes esforços dessa série de mensagens é compartilhar, é mostrar para a gente como desde o princípio do mundo Deus quer estar no meio de nós. Né? Deus quer estar presente, fazendo parte das nossas vidas. Deus não nos trata como marionetes. Deus não nos trata como meros servos. Deus nos ama e quer estar presente, quer habitar entre nós, quer fazer parte das nossas vidas. E a gente vê isso desde Adão. Né? E por conta do pecado, às vezes a gente tem a impressão de que Deus se afasta. O pecado afasta Deus das nossas vidas, mas Deus nunca se afasta das nossas vidas. Ele quer estar sempre presente, quer sempre fazer parte das nossas vidas. E essa é um dos esforços que eu tenho tido em demonstrar na palavra de Deus, a partir da palavra de Deus, né, como uma verdade que pode impactar muito a minha e a sua vida. E por que então falar de Adão? Por que falar então de Davi hoje? Por alguns motivos. Por exemplo, a gente lê em Gênesis 15, versículo 18, quando Deus faz o pacto com Abraão. Olha como começa. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. E é só no reinado de Davi que essa promessa territorial se torna realidade. Quando finalmente Davi consegue vencer certas guerras, estabelecer uma linha de fronteira e uma paz interna no reino, em que essa promessa que Deus fez a Abraão se concretiza. Então, como a gente vem falando, Deus de promessas, Deus de alianças é um Deus de pacto. Deus não falha com seus pactos. Eu tenho até uma imagenzinha aqui, né, do território de Israel, a partir do reinado de Davi. É quando ele finalmente consegue cobrir toda a área que Deus havia prometido a Abraão. O segundo aspecto muito importante sobre o reinado de Davi é o seguinte: Davi representa um rei, um líder completo. Lembremos que semana passada eu disse o quê? Eu mostrei para vocês que Deus institui no Monte Sinai uma teocracia a partir da lei de Moisés. Que Deus era o reino e os 3 administradores desse reino, os 3 administradores humanos, os 3 cargos, né, coloquemos assim, as cadeiras que administravam o reino de Deus, eram os sacerdotes, o rei ou líder, né, porque o juiz também, Moisés não foi rei, Moisés foi um líder. Josué não foi rei, Josué foi um líder. Gideão não foi rei, Gideão foi um líder, um juiz. Né? Então, a figura do líder político, né,
que basicamente tinha a função de manter ou conquistar a paz social para que houvesse prosperidade, né? E para manter guardar, criar as condições para que o calendário religioso fosse cumprido. E você tem a outra figura, que é a figura do profeta, que é a boca de Deus, é a pessoa de maior autoridade nesse poder tripartite, que é como Deus escolheu administrar e governar o seu povo. Então a gente tem em Moisés o primeiro líder que cumpria as três funções, né? E você tem em Jesus o outro que cumpre as três funções, e você tem Davi no meio, que é a pessoa que cumpre as três funções, né? Davi, tanto que Davi fez coisas que eram proibidas. Davi entrou no santo lugar e comeu do pão da proposição, que era uma comida destinada aos sacerdotes, era um lugar destinado aos sacerdotes. E Davi entrou, né? Porque Davi teve esse papel, Davi trouxe a arca de volta, né? A arca de Deus que estava lá escondidinha, né? Esquecida. Então Deus traz o tabernáculo para o centro da cidade, do poder político, para a capital do poder político. Apesar de Davi não ter recebido a permissão de Deus para construir o templo, né? Então Davi se torna essa figura real, real no sentido de realeza, né? E incorpora, de certa maneira, ele transita nas três dimensões de governo. Porque vejamos, por exemplo, os Salmos, né, que são uma inspiração, quantas coisas Deus falou através de Davi, através dos Salmos, né? Então Deus falava, não à toa que em teologia a gente chama Davi o tipo de Jesus, né? Você tem alguns tipos de Jesus, tem alguns líderes que eles têm traços semelhantes que apontam a outra figura de autoridade superior, no caso da Bíblia, Jesus. Então, Davi é essa figura importante por essas questões. E, por último, a importância que a gente vai ver claramente no texto bíblico é que, em Davi, se estabelece a realeza, a linhagem da qual viria o Messias, Jesus Cristo. Né? Então, resumindo a história, depois de todos os problemas, né, Davi foi escolhido, ele era o filho mais novo de Jessé, era um pastor de ovelhas e vence guerras, é perseguido pelo rei Saul e finalmente se torna rei de Israel. E conseguiu fazer tudo isso que eu já explanei aqui para vocês. Mas chega um momento que ele decide, tem uma ideia de construir o templo, um templo, como é que diz? Não é sólido, não. Um templo concreto, né? Um templo de concreto, não mais uma tenda, porque o tabernáculo era uma tenda que montava e desmontava. E quis construir um templo fixo, essa é a palavra que eu queria, fixo, onde, ali no centro de Jerusalém, onde as pessoas poderiam adorar a Deus. Então todo o povo de Israel viria para aquele lugar para adorar a Deus, nos festivais. E traria, portanto, a presença de Deus, através da arca, a direção de Deus para perto do poder político, para perto do poder de decisão. Essa era a mentalidade de Davi. E a gente lê isso no início do capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Só que aí no versículo 8, Deus chama o profeta, lembra? Deus usava o profeta para falar para o rei. Então Deus chama o profeta e diz o seguinte: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. O povo não é seu, o povo é meu. Eu que te coloquei aí, está dizendo Deus, o suzerano,
o Senhor, o verdadeiro rei de Israel. Sempre estive com você por onde você andou. Ó Deus, dando um recadinho bem, mostrando quem é que manda. E eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, olha isso, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E aqui é o ponto-chave da promessa de Deus para Davi, que é uma coisa muito bonita. Eu tenho que comentar duas coisas antes de continuar. Primeiro é que esse mesmo capítulo começa dizendo que o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, olha o que disse Davi a Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá, meu servo Davi, e diga que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do deserto. Tenho ido de tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acampado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não construiu para mim um templo de cedro? E aí continua o texto que eu falei, ou seja, Deus dá uma bronca em Davi. Deus dá uma bronca em Davi. Ele começa dando uma bronca. Por quê? Porque era costume de qualquer rei, de qualquer lugar daquela região do Oriente Antigo, próximo, ter templos perto do palácio, para você ter uma facilidade de buscar a orientação de Deus para suas decisões. Então, Davi, na verdade, ele está construindo uma casa, não simplesmente para tirar, para honrar a Deus. Ele está, de certa maneira, fazendo aquilo tudo para se manter, para fortalecer o seu governo, para fortalecer o seu poder. E Deus entra de sola, falando, olha só, você era um pastor de ovelhas, eu te tirei de lá e te coloquei onde você está, para governar o meu povo. Eu não estou te pedindo casa nenhuma. E tal. E aí, mas acaba essa chamada, essa bronca, dizendo, eu estabelecerei a sua dinastia para sempre, mas você não vai construir o templo. Seu filho, que eu vou escolher, é quem o fará. Então fique claro aqui, né, que Davi não tinha as intenções tão nobres no coração dele. Ele estava seguindo um padrão para defender o seu reino, né? E Deus fala que não precisava disso, que ele não precisava disso, mas que sim, ele estabeleceria o reino da dinastia de Davi para sempre. Só que o que acontece, queridos? Quem sucede Davi é Salomão. Salomão cria um império gigantesco, só que em algum momento Salomão se perde, começa a oprimir o povo de maneira muito forte.
Quando Salomão morre, assume o filho dele. E aí os chefes das tribos, né, se reúnem e fazem um pedido razoável. Falam assim, olha, nós sofremos muito, trabalhamos muito para o seu pai para pagar os impostos. Alivia a gente nos impostos por um tempo, né, para a gente poder recuperar tudo o que a gente já perdeu, né, restabelecer a prosperidade interna das nossas tribos, né. E aí o filho de Salomão consulta os profetas, consulta as pessoas no palácio. E eles falam, não, é justo, faz isso sim. Só que ele não gosta. E aí ele vai procurar os amigos dele. E os amigos dele falam assim, não, cara, oprime mesmo, faz o seguinte, oprime o dobro. Oprime o dobro. E aí eles têm que saber quem é que manda. E aí o filho de Salomão faz isso. O que acontece? O povo se revolta e o reino se divide. De maneira muito interessante, eles estão replicando o que aconteceu, de certa maneira, no livro de Juízes. Quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vê o quê? O povo de Israel invadindo Canaã, e aí Deus dá uma ordem de obedecer as coisas, de não se misturar, não adorar outros deuses. E conforme eles coabitaram com os cananitas, com as pessoas que já moravam naquela terra, pouco a pouco eles iam adotando os ídolos e fazendo alianças internas com aqueles povos, quebrando o pacto que eles tinham feito com Deus. Então Deus trazia a punição prevista. Qual era a punição prevista? Ser oprimido pelos povos estrangeiros. Então tinha guerra, e aí o povo clamava por socorro, Deus enviava um juiz, um líder, um guerreiro, e recuperava Israel. Israel passava um período obediente, começava a se misturar muito, voltava a pecar e a adorar outros deuses, Deus enviava o castigo. E chegou um ponto, o livro de Juízes termina de uma maneira escandalosa, a gente vê coisas absurdas, a gente vê a mulher de um levita sendo estuprada por vários até morrer, e depois esquartejada e ter seu corpo espalhado por toda Canaã para que as pessoas vissem aquilo. E o livro de Juízes termina com uma frase muito forte, dizendo que condenando tudo aquilo, porque dizendo que basicamente que as pessoas faziam, cada um fazia o que tinha no seu coração, e por isso não estava certo, por isso precisavam de um rei. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque quando o neto de Davi dobra a opressão e tem uma guerra civil, sabe quem que ele está imitando, ou replicando, ou está sendo um tipo? Faraó. Faraó, com medo de não ser tão grande como seu pai, o que faz? Oprime o povo de Israel, né? A ponto de aumenta a opressão, e o povo clama, e Deus lembra do seu pacto e vai lá, envia Moisés. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Querido, o povo entra em Canaã, tem o período dos juízes, e eles se misturam tanto, e eles se degradam tanto, eles são tão infiéis ao pacto que eles tinham com Deus, que eles terminam o livro de Juízes piores do que os próprios cananeus. E aqui agora o neto de Davi está fazendo o que Faraó fez, algo que Deus condenou. E por isso o reino se divide. Aí se divide como? 10 tribos ficam no norte, que é chamado Israel, e 2 tribos ficam no sul, que é chamado Reino de Judá. Curiosamente, essa dinastia do norte dura 3 gerações e acaba. É invadida pela Síria e dizimada. A dinastia do sul continua, a dinastia de Judá, porque você tem reis fiéis, reis infiéis, reis fiéis e infiéis, reis fiéis e infiéis.
até que chega aqui no ano 587 a.C., 700 anos depois do encontro de Deus no Sinai, o povo cai tanto em pecado que Israel é exilada, vai para o exílio da Babilônia. Por que eu estou falando essas coisas, querido? Porque é a contestação da desobediência, da quebra do pacto da nação israelita para com Deus, que gera uma consequência grave. Sabe qual é a consequência grave? Deus se afasta do seu povo de novo. Chega um momento em que Deus para de enviar profetas e por 400 anos existe silêncio absoluto da parte de Deus para com seu povo. Ou seja, a Bíblia nos mostrando que assim como no Éden o pecado do homem afastou, tirou a presença de Deus, o pecado da nação de Israel afastou a presença de Deus. Uma dinastia acaba e a dinastia do sul vai exilada. E as estimativas é que 10% do povo que foi exilado são os que retornam, porque são os fiéis a Deus. Os outros se misturaram completamente com os povos estrangeiros. Por que eu estou mencionando isso, querido? Porque eu estou repetindo, batendo na tecla, que sempre foi interesse de Deus viver entre nós, para nos guiar, para nos direcionar, para desfrutar da nossa presença, para que nós desfrutássemos da sua presença. Mas o nosso pecado é tão constante e terrível que chega um momento que parece que Deus não quer mais. E não é que Deus não quer mais, é que Deus se retira para que nós compreendamos que nós necessitamos dele. Mas Deus é tão amoroso e misericordioso que ele traz em Jesus, ele vem em Jesus, encarnado, e reconstrói o templo, como nós lemos na semana passada. Né? Ele torna a presença de Deus novamente acessível na terra, e não só a um grupo de pessoas, como era antes, ao grupo de sumos sacerdotes. Ele torna a presença de Deus disponível a todos, a mim e a você, ainda hoje. E faz isso de uma maneira que mantém a promessa dele a Davi viva, porque ele prometeu a Davi: a sua dinastia durará para sempre. Mas a verdade é que o reino do norte acabou. E o outro reino foi exilado. Ninguém hoje levanta a mão e diz: eu sou descendente de Davi. Mas Mateus começa o seu texto com a genealogia de Jesus. E no versículo 16 ele fala: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é o chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, o Messias. Ou seja, Deus mantém a sua promessa e se faz ele mesmo a dinastia de Davi, a dinastia que vai governar, que nos governa para sempre, que trouxe de volta o reino de Deus acessível a mim e a você, que permanecerá pelos séculos dos séculos. Jesus, o Rei, o Filho de Deus, Rei de todos nós. E Deus assim demonstra mais uma vez sua graça, seu amor, seu poder, a sua presença, e restabelece o seu pacto conosco. E restabelece e sela esse pacto quando Jesus está na Santa Ceia com os seus amigos, que é o pacto da nova aliança, o pacto da redenção completa, o pacto de que o Rei eterno veio entre nós para nos resgatar
e fez uma obra redentora que durará para sempre. Todo aquele que crê nele será salvo. Todo aquele que crê nele e se for fiel aos seus mandamentos, que são dois só: amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Se você seguir esses dois mandamentos, você vai provavelmente fazer tudo o que Deus quer. Esse novo rei é eterno e o seu reino durará para sempre. O reino de Deus chegou até nós de uma maneira muito mais concreta, profunda e com proporções muito maiores do que a lei de Moisés podia trazer. Deus criou o acesso livre a ele através de Jesus e selou com seu pacto, com seu sangue. Por isso eu quero te convidar agora a pegar o seu pão, o seu copo, o seu vinho, porque enquanto Jesus estava com seus amigos, Jesus tomou o pão, diz Mateus 26, a partir do verso 26. Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, esse é o meu corpo que é dado por vós. Em seguida ele toma o cálice, dá graças a Deus e oferece aos seus discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês. Lembremos que Judas estava no meio deles. Isso é o sangue da minha aliança. Esse é o sangue que sela o pacto da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Glória a Deus. Com muita gratidão, com muita devoção, eu quero te convidar a comer do pão e a beber do vinho ou do suco, que simbolizam o pacto da nova aliança, que simbolizam a presença de Deus nas nossas vidas, disponíveis para cada um de nós que cremos e celebramos esse momento. Deus se fez presente novamente através de Jesus, Deus continua a se fazer presente através de Jesus, e quanto mais participamos e mais celebramos esse momento especial da Santa Ceia, mais graça de Deus nós recebemos, mais da presença de Deus nós temos em nossas vidas e mais chances nós temos de sermos mais santos e menos destrutivos, e mais chances nós temos de reconstruir o reino de Deus, a nova Jerusalém, como Deus teve intenção desde o início, né? Como diz aqui o texto bíblico, Apocalipse 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Nossa terra está passando. E o mar já não existia. Então vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Deus está trazendo a nova Jerusalém e Ele quer que eu e você vivamos nela. E a minha oração é que nós venhamos a fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor para manter a nossa parte do pacto, a nossa parte do contrato, a nossa parte da aliança, sendo fiéis a Deus, amando a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe e até a próxima.